Nós estamos numa série que fala sobre 7 anos da nossa igreja. Nós estamos contando algumas histórias, mas mais importante, nós estamos reafirmando algumas coisas importantes que nós cremos como comunidade cristã, chamada por Deus para viver o Evangelho no ano de 2014. Nós temos alguns princípios dos quais nós não abrimos mão. Por exemplo, nós não abrimos mão do senhorio de Cristo Jesus, de dizer que Jesus é o Senhor da nossa caminhada, da nossa história, da nossa vida, que Ele morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Mas, ao mesmo tempo, nós não defendemos algumas características que a igreja tinha, por exemplo, há 100 anos. Porque o jeito da igreja ser há 100 anos tinha a ver como o mundo era há 100 anos. Nós queremos ser uma igreja que não abre mão daquilo que é fundamental na Bíblia, porém com o desafio de viver a verdade da palavra de Deus nesse ano que nós estamos vivendo. Assim, um dos principais desafios, não apenas para a nossa igreja, mas para qualquer igreja, é como viver o Evangelho de Cristo Jesus com integridade, sem abrir mão daquilo que é essencial à fé cristã, porém sendo relevante para pessoas que vivem no ano de 2014. Especificamente, em nosso caso, para pessoas que vivem nesse ano e vivem na cidade de Piracicaba. Então nós temos falado sobre várias coisas que para nós são importantes, ao mesmo tempo que temos deixado claro algumas coisas que para nós não são fundamentais, porque não tem a ver com o chamado que Deus tem para nós como igreja na cidade de Piracicaba nessa época. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho que, talvez você nunca tenha refletido sobre ele, mas você passa por ele todas as vezes que você vai sair de casa para ir para a sua comunidade, seja ela qual for. Com que roupa eu vou para a igreja que você me convidou? Você já deve ter lembrado de uma música que é de, atenção assessores para assuntos de... Black Underwear, sabia. Agora uma música um pouco mais... Quem canta? É um samba, né? Eu vou pro samba que você me convidou. Quem? Quem? Noel Rosa, grande Noel Rosa, jovem praticamente, aí, iniciando na música. Da Noel Rosa, nós plagiamos um pouquinho só, de maneira não descarada, porque qualquer pessoa aqui já deve ter passado por essa crise. Alguém te convida a vir para uma igreja, a primeira coisa que você pensa, como será que é lá? Como eu vou? Que roupa eu vou? E eu não sei se você já passou pela sensação de estar não adequadamente vestido para a igreja que você foi. Alguém já passou por isso? Eu já passei por isso. Eu uma vez, eu não esqueço, foi no ano de 1992. Eu morava num bairro, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, e perto desse bairro tinha um ginásio de uma escola estadual. E estava tendo uma programação de uma igreja naquele ginásio. Era algum feriado prolongado. Aí uma igreja pegou aquele ginásio e eles se reuniam lá para fazer cultos. E aí o pessoal da igreja acampava na escola e usava o ginásio para fazer culto aberto para quem quisesse ir. E aí a gente combinou de ir, o pessoal lá da igreja. Eu não lembro porquê. Eu saí de casa e o pessoal... Eu falei, então vou voltar para casa, vou tomar um banho, porque era perto da minha casa. Aí o pessoal da igreja passava em casa e a gente ia todo mundo junto. Eu não sei porquê, a minha mãe contra a minha espiritualidade, eles resolveram sair e eu fiquei sem chave. Então eu fiquei lá na frente de casa, eu tinha saído, eu estava de camiseta e shorts. Camiseta, tênis e shorts. E aí o pessoal passou lá em casa, eu estava lá na frente e falei, gente, não vai dar para ir, porque, né? Não, mas não tem problema, é no ginásio. Não, mas não dá. Até que, claro, como eu não tenho personalidade, enganado pelos irmãos e irmãs daquela vez, fui eu até o culto. Chegando lá, até que estava tudo bem, porque assim, beleza, estava tranquilo, não tinha ninguém de terno e gravata, me senti tranquilo. Mas, como bom cristão prevenido, sentei lá no fundo, perto da entrada do ginásio. Aí estou lá sentado, tranquilo. Primeira coisa que o pastor fala quando ele vai começar o culto. Ele falou bem assim: vocês se lembram do ano passado, da revelação que Deus deu para nós? Geralmente quando um culto começa assim, eu já dou uma desanimada, mas vamos embora. E então a revelação que Deus deu para nós, nesse mesmo encontro no ano passado, qual foi?
E eu não sei se você notou, muitos crentes falando juntos, ele entende bolufas. A única pessoa capaz de entender muitos crentes falando juntos é Deus, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente e oniscutadente. Escuta tudo. Eu não entendi o que o pessoal falou, aí o pastor falou assim, isso mesmo, hein? Nada de shorts no culto. Esse foi aquele momento que eu comecei a olhar para o lado. Sim, era um ginásio, estava lotado. Tinha o pessoal na arquibancada e na quadra. Eu estava na quadra no fundo. Eu não sei quantas pessoas tinha lá. Acho que umas 1000 pessoas tinha tranquilamente. Só tinha um de shorts. Imagine você, um gordo, de shorts. É aquele momento em que você sabe que está sendo o centro de todas as atenções. E que provavelmente alguém já foi dar uma buchichada para o pastor, do tipo, lá no fundo tem um gordo de shorts. Então é melhor falar aquilo que a gente falou no ano passado. Foi um momento muito constrangedor. O problema é que eu estava lá, claro que se eu soubesse as regras daquela comunidade, jamais eu iria de shorts. Claro, é uma questão de educação, porque eu não estou na minha casa, eu estou na casa deles. Mas pense, eu era uma visita, eles não sabiam quem eu era, eu podia ser muito bem uma pessoa que nunca tinha ouvido o Evangelho, nunca tinha entrado numa igreja e tinha sido convidado a duras penas por algum cristão que quis me levar lá para ouvir alguém pregar. Depois, para desgraça total, quem pregou foi a Valnice. Bom, o que significa dizer que os shorts foram de menos depois. Mas, continuando. Se você não sabe quem é, procura no YouTube. Procura no YouTube. Valnice lá, você vai saber. Se eu fosse um não cristão, a probabilidade de eu nunca mais pisar num templo por ter sido constrangido e envergonhado dentro de uma reunião evangélica seria enorme. E infelizmente é isso que acontece para muitas pessoas e impede muitas pessoas de participarem de um culto. Por exemplo, tem algumas piadas que fazem muito sentido para quem é de dentro da igreja, mas são muito constrangedores para quem é de fora. Por exemplo, eu chego aqui e falo assim, gente, pega a sua Bíblia, e aí qual é a piadinha seguinte? Se você está sem Bíblia, sente do lado de um crente. Já ouviu essa piada? Essa piada rola muito, por mais incrível que possa parecer, essa piada ridícula é muito falada em muitos cultos. Olha, se você está sem Bíblia, sente do lado de um crente. Você já é excluído e vítima de preconceito até quando alguém manda abrir a Bíblia. E aí, imagine se você é crente e está lá sem Bíblia por algum motivo, você releva isso, porque você sabe que é uma brincadeira. Agora imagine se você é um não cristão que entrou ali pela primeira vez e já ouve uma piadinha dessa. Aí, o que acontece? Aí o pastor manda abrir, sei lá, vamos abrir um texto fácil. Sofonias 2. Primeira coisa que o cara pensa, não tem isso na Bíblia, isso é sacanagem, não vou procurar porque é pegadinha, quer ver? Aí você olha para o lado e vê que o pessoal está procurando, fala, então não é pegadinha. Mas imagine que você é um não cristão que já, um pouco prevenido, levou a Bíblia. Você vê que Sofonias. E o pior é que páginas de Bíblia fazem barulho. E aí você nota o seguinte, só há uma pessoa no mundo fazendo barulho. Atenção, silêncio. Silêncio. O que ele falou? Zacarias? Não, Sofonias. Meu Deus, se fosse Mussum ainda não dava para lembrar. Sofonias. E aí o que o pastor fala? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Aí você está lá procurando, você pensa, desgraça está me olhando. E nem mais, não vem um cristão ajudar você. Porque parece que o cristão sente prazer na sua desgraça. Ele está assim do lado. Isso, para quem é de dentro, até faz algum sentido.
Faz sentido isso quando a igreja só pensa em quem está dentro. Mas quando você constrange quem está ali para ouvir o Evangelho pela primeira vez, você praticamente deu um tiro no pé. Porque a igreja que é chamada para pregar o Evangelho tem que ter um pensamento muito sério sobre as pessoas que estão ali para ouvir o Evangelho e não fazem parte daquela comunidade. Porque, aliás, ninguém é obrigado a fazer parte de comunidade alguma. E questão, inclusive, de educação, sem considerar o lance bíblico. É educado você pensar nas pessoas que estão visitando a sua casa. Nós fazemos isso naturalmente, mas é estranho que igrejas não façam isso. Por quê? Se você convida uma pessoa para ir jantar na sua casa, o que você pergunta para ela? O que você gosta de comer? Essa é a primeira pergunta que você faz quando alguém vai visitar a sua casa. Qual é a segunda pergunta? O que você não come? Você tem alguma restrição? Há alguma coisa? Porque de repente a pessoa, sei lá, ela odeia comer estrogonofe. E aí você faz um caprichado estrogonofe porque você gosta daquilo. Mas o fato de você estar na sua casa e gostar daquilo não significa que a pessoa que você está recebendo gosta daquilo. O que nós precisamos vejam, eu disse no começo da mensagem, sem abrir mão daquilo que é essencial à fé cristã, porque isso não negociamos, como é que uma igreja deve fazer as coisas para receber bem aqueles que estão ali pela primeira vez. É inadmissível que uma igreja viva voltada apenas para si mesma, cantando apenas aquilo que ela gosta, ouvindo apenas aquilo que ela gosta, com um ambiente que só ela gosta, fazendo com que pessoas que estão ali pela primeira vez se sintam completamente desconfortáveis. Isso não tem nenhum sentido. Sem contar, é claro, e aí a gente deveria estar numa reunião de pastores, a linguagem que muitos pastores usam significa uma total desleixo com quem não tem contato com a Bíblia. Porque às vezes, mesmo você estando há muito tempo na igreja, tem algumas coisas que alguns pastores falam que você tem que pesquisar depois para entender. Imagine alguém que nunca pegou numa Bíblia. Uma boa pregação é aquela que um crente entende e o não cristão também entende, porque ela tem que alcançar todos. E não há nenhum sentido um pastor se mostrar despreparado e pior, despreocupado com uma grande parte das pessoas que estão ali. Eu não sei quanto a você, mas quantas vezes você já teve receio, inclusive, de levar alguém para alguma igreja, porque você fica assim, não vou ter coragem, essa pessoa vai me matar depois. Imagina, você leva alguém pela primeira vez, a pessoa senta do lado de alguém que ela nunca viu, aí o cara fala assim, agora olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga que você a ama. Imagine eu sentado lá no Crenos, olhe bem nos olhos dessa pessoa e diga que você o ama. Perhaps love is like... Já vem aquela música de fundo, um clima. Bom, nós achamos que uma igreja deve pensar em todas as pessoas. Todas as pessoas. E há muitos textos bíblicos que nós poderíamos olhar para entender isso, de como a igreja deve amar pessoas que não estão prontas. Pessoas que não são tão boazinhas como nós somos. Pessoas que não são tão cristãs como nós somos. Nós vamos abrir em Mateus 9, porque para mim é um texto fantástico. Esse vai ser um dos textos que nós vamos ler nessa noite. Depois nós vamos passar por alguns. Mateus 9, do versículo 9 ao versículo 13. Esse é um texto que fala do chamado do próprio cara que escreveu esse evangelho, desse tal de Mateus. Você vai ver como é que aconteceu o chamado de um cara chamado Mateus, que é o autor do primeiro evangelho que nós temos aí em nossa Bíblia. Veja o que a Bíblia diz. A partir do versículo 9. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, esse cara, o autor do evangelho, sentado na coletoria e disse: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Simples, não é? Jesus chega para um cara, porque essa é uma parte que, sinceramente, se eu fizer qualquer pergunta a respeito do texto para você agora, você vai saber responder.
Porque seria mais ou menos assim: quem estava passando por ali? É um texto que você olha, não tem nenhum segredo nele. Mas o que aparentemente é simples para nós, talvez não seja tão simples para as pessoas que estão vivendo aquela história naquele momento. Bom, veja alguns detalhes. Jesus chama um cara, e o cara simplesmente sai de onde estava e vai seguir a Jesus. Ele passa a fazer parte da turma de Jesus, que era uma espécie de Liga da Justiça do Reino de Deus. Lembra da Liga da Justiça? Liga da Justiça não é da época de muitos que estão aqui, mas a Liga da Justiça era a reunião dos grandes super-heróis da história da humanidade. Passava na televisão todo dia de manhã, que estava assistindo, era Mulher Maravilha, Super-Homem, tinha os Irmãos Gêmeos, tinha o Lanterna Verde, tinha o Batman também? Tem o Batman também? Quem mais tinha na Liga da Justiça? The Flash era a reunião dos grandes heróis da história da humanidade. Muito melhor que Power Rangers. Muito melhor que Power Rangers, Jiraiya. Só não era melhor que Spectreman. Spectreman não era melhor. Estava praticamente empatado. Os grandes heróis da história da humanidade. Jesus chama esse cara para fazer parte dessa Liga da Justiça, e esse cara, como se fosse a coisa mais simples, deixa tudo o que está fazendo e vai. Agora, onde é que Mateus estava? Olhe para o texto. Ele estava na coletoria. A Bíblia diz que Mateus era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos. Aparentemente, cobrador de impostos, você pode pensar, não é uma coisa legal, mas era muito pior. Porque Mateus era um judeu trabalhando em prol dos romanos que estavam ocupando a região de Israel. A Bíblia diz, inclusive, que Mateus era filho de Alfeu, que também era um cobrador de impostos. Ou seja, a família, é um clã que vivia para cobrar impostos. E havia mais ou menos o seguinte, era assim: olha, Mateus, o seu salário é de 10. O que você conseguir a mais? Então, por exemplo, você vai cobrar imposto do neto. E o neto está devendo 10 reais de imposto. Então 10 reais você passa para a gente. Se porventura você conseguir tirar dele 12, 2 é seu. O que você acha que acontecia? Não, veja, não era Brasil. Nós estamos falando de Israel há muito tempo. E aí é claro que havia uma extorsão absurda. Só que imaginem o seguinte: era como se eu, cobrando imposto do neto e cobrando imposto a mais, ele sabia que eu ia pegar todo esse dinheiro e ia investir, sabe onde? Na Argentina. Era mais ou menos isso. A Argentina tinha invadido o Brasil, nos obrigando a beijar a camisa da Argentina e dizer Maradona é rei. A gente tinha que dizer Maradona é rei, viva Maradona, tinha que andar com a camisa da Argentina, fazer tudo que o argentino gosta. E aí então eu trabalhava para os argentinos, morando aqui em Piracicaba e cobrando de vocês imposto a mais, extorquindo vocês em prol dos argentinos. E aí você sabia que o meu avô tinha feito isso, meu pai tinha feito isso, eu estou fazendo isso, e meus filhos iriam fazer isso. Por quê? Porque era uma coisa de família, e mais, vocês estavam sendo extorquidos, moravam mal, e eu, claro que eu morava bem, eu estou bem com os caras. Diz aí, você gostaria de mim? O que você acharia de mim se eu fosse Mateus? Alguém aqui gostaria de bater em mim se eu fosse Mateus? Por que lógico? Quem falou lógico? Como assim lógico? Quem sou? Aí sente o drama. Você me odeia com todas as suas forças, porque eu sou um pária. Você me odeia com todas as forças possíveis e imagináveis. Mas tem um cara chamado Jesus, que esse você acredita que vai resolver essa parada, porque você ouviu falar que ele é o libertador e ele vai acabar com toda a injustiça do seu país. Aí, do nada, esse Jesus está passando em um determinado lugar, ele chega e fala assim: ô Marquitão, beleza? Beleza. Me segue. Tá bom. E aí você, no dia seguinte, você acorda, você vai olhar para Jesus e fala assim:
você não sabe? Agora ele é discípulo de Jesus. Mas como assim? Quem deixou? Não, como quem deixou? Foi o próprio Jesus que chamou. Então agora Mateus é um dos discípulos, os principais? Os principais aí. Inclusive quando Jesus mandar pregar de 2 em 2, que ele vai mandar Mateus também. Então significa dizer que um dos seus privilégios agora como alvo da ação de Deus é receber Mateus em sua casa, porque ele vai pregar o evangelho para você. Nunca que alguém como Mateus vai entrar na minha casa. Esse cara me extorquiu. Significava dizer que agora Jesus estava dizendo para o neto, que tinha sido extorquido talvez ontem: agora Mateus é dos meus, então você recebe ele na sua casa quando ele for pregar sobre mim. Quem Mateus pensa que é para pregar sobre Jesus? Ele não sem vergonha, agora virou crente, sai dando testemunho por aí. Quem ele pensa que é? É muito simples para nós, quando nós olhamos para o Evangelho, falamos assim: olha que lindo, Jesus chamou Mateus e Mateus foi. Mas era péssimo para as pessoas daquela época, pessoas que não aceitavam os párias, os marginalizados da sociedade. Ele é um traidor, ele é um impuro, e é de família impura. Mas o texto piora, porque veja a continuação do texto. Estando Jesus em casa, foram comer com ele, seus discípulos, muitos o quê? Publicanos e pecadores. Num outro evangelho lá de Lucas, diz o seguinte: Mateus resolveu fazer uma janta e convidou Jesus, tipo assim, vou agradecer o cara. Aí ele falou assim: Jesus, estou muito feliz aí de o senhor ter me chamado aí, valeu, é nóis, tamo junto, hashtag tamo junto, hashtag forever Jesus. E aí eu estava até pensando em fazer uma janta lá em casa. O senhor iria lá em casa bater um rango? Não, vamos lá, tranquilo. E aí Jesus chega lá. O que Mateus fez? Convidou os amigos dele. Quem eram os únicos amigos de Mateus? Publicanos e pecadores. Porque ninguém normal, santo, iria se relacionar com uma pessoa dessa. Então Mateus pegou o celular dele e começou a olhar a agenda e viu lá, esse tipo, sei lá, apelido de gente não muito cristã. Chamou Maradona, chamou Bolão, Azeitona, Reco, tem uma fila, uma ficha corrida na polícia, que era uma beleza. Foi chamando a galera e só tinha enrosco. Era conhecido. Ele foi chamando Zé Dirceu, onde Zé Dirceu vai, Genuíno vai, temos aqui Paulo M, lembro quem? Paulo Maluf vai. Temos aqui, quem mais? Temos aqui Fernando Collor foi inocentado. Vamos parar de falar agora. Fernando Collor foi inocentado, mas vai também. Já vai para juntar a galera ali, para estar junto com o pessoal. Junta um naipe do pessoal, é lamentável. E Jesus vai lá comer com eles. Agora, o ato de comer para o judeu é muito importante. Porque para o judeu, comer é um ato litúrgico, faz parte da vida devocional deles. Então o judeu não pode comer com um impuro. Porque se o judeu comer com um impuro, uma pessoa que não seja santa, ele se torna impuro. Para o judeu, comer com alguém que não faça parte da caminhada dele, da religiosidade dele, torna ele igual àquela pessoa que ele está convidando. Então é claro que o judeu só convida gente boa, gente legal como eu e você para jantar. E aí então esse judeu que sabe disso, ele vai lá e fala: Jesus está onde? Você não está sabendo aí, Jesus está na casa de Mateus e a galera está lá. Aí você vê na página do JP, numa terça de manhã, uma foto de Jesus sentado à mesa, tomando uns versais com essa galera. O que você diria de Jesus? Fala sério, vai. Você vê Jesus sentado com todos esses que nós consideramos muito piores do que nós, e aí você diz o que de Jesus? Esse cara está de brincadeira. Quem esse cara pensa que é? Ele devia me convidar para jantar. Quer dizer então que ele prefere ir na casa de gente como Mateus do que ir na minha casa?
Eu não quero mais nada com esse cara. Quer dizer então que nós como igreja vamos pensar nas pessoas que nunca pisaram na igreja, e eu que estou aqui dando meu sangue, meu suor, contribuindo financeiramente há tanto tempo, não vou ficar pensando em mim para pensar nesse pessoal que não quer nada de Deus? Eu estou fora desse negócio aí. Esse negócio não pode ser de Deus. Esse negócio de uma igreja ficar pensando em quem nunca ouviu o Evangelho, esse pessoal que peca pra caramba, esse negócio de uma igreja ficar pensando em pregar para aqueles que nunca ouviram de Jesus, em vez de ficar me alimentando, me pagiando, massageando o meu ego. Então quer saber de uma coisa? Eu não brinco mais. Ele pega a bola, já que a bola é nossa, vai para casa e o pessoal que se vire. É o que fizeram com Jesus. Estando Jesus em casa, foram comer com ele, seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Continua o texto. Vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ou melhor, o que ele pensa que está fazendo? Você notou como não mudou absolutamente nada? Sente como um pecador. Quando eu falo pecador, você entende o que eu estou dizendo, né? Porque há os pecadores piores, são aqueles que não estão na igreja, sabe? Aquela coisa toda. Sente como um pecador. E o que geralmente uma grande parte da cultura evangélica vai dizer para você: o que você está fazendo? Por que você come com eles? Por que você vai para os lugares onde eles vão? Você não sabe que é impuro? Deus vai estar aí? Pergunta: Deus estava ou não estava na casa de Mateus? O que vocês acham? O próprio Jesus estava lá? Deus estava presente. É muito estranho imaginar que talvez Deus esteve mais presente na casa de Mateus, um publicano e pecador, do que jamais esteve, pelo menos fisicamente, em qualquer uma das nossas casas, inclusive na minha. Sou pastor, sou mais puro que vocês, sou mais santo. Se Jesus fosse escolher alguém, aí Jesus entra por essa porta, quem vocês acham que Jesus devia escolher como casa para receber, para dormir na casa, dormir essa noite? Aí já imaginou? Jesus chega aqui, dá uma olhada assim: tem um quartinho lá em casa. Não, valeu mesmo, obrigado. Não, valeu mesmo, obrigado. Aí Jesus sai daqui, chega até a esquina ali, pega essa esquerda, ele está a pé, tá? Ele vai entrar na contramão. Mas se ele quiser entrar na contramão também, ele vai subir os carros. Ele desce, passa pelo McDonald's, cruza Armando, Benjamin, chega na esquina da Governador, está lá um cara de 2 metros, mini saia, mini blusa, piercing no umbigo, gogó do tamanho de uma laranja tangerina, com voz de pato. Oi. Aí Jesus fala: viu, você sai daqui que horas? Não tem hora. Por quê? Eu estava querendo um lugar para dormir. Queria ser na sua casa. Aí, como provavelmente aconteceria, o cara ia falar: gente, Jesus vai em casa. Junta toda a galera, fala assim: gente, miojo em casa, todo mundo reúne. Era só prostituta pegando as coisas, juntava as coisas para ali. Vamos embora. Eu, sinceramente, não sei se amanhã eu ia ouvir esse cara. Porque nosso mestre come com publicanos, pecadores. É sério que ele faz isso? Porque uma coisa é eu ler na Bíblia que ele comeu com publicanos e pecadores há 2000 anos. Outra coisa é eu saber que ele pegou os publicanos e pecadores da Governador e foi comer com eles. Porque aí eu penso assim: não, isso ele não faria. Baseado em quê?
eu diria que ele não faria. Não, mas olha, mas Jesus ia lá para pregar para eles. Ah, sério? Não me diga. Se você não fala isso, ninguém no mundo iria saber. Ninguém no mundo iria imaginar. Olha, mas Jesus não ia lá para usufruir dos serviços. Poxa, só você é tão inteligente que pensou nisso. Ninguém no mundo pensou nisso. Inclusive Jesus não tinha pensado nisso. Porém, Jesus tem uma técnica interessante. Ele gosta de desmascarar gente como nós. Olha como o texto diz. Ouvindo isto, porque Jesus estava lá sendo tipo, deixa eu ver o que essa galera está falando, porque eu vejo esses caras vão vir com frescura. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Eu desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Ele diz: vão aprender. E Jesus faz uma citação de um texto do Antigo Testamento. E sempre que você vê Jesus fazendo a citação de um texto, um detalhe que eu quero dizer para você: vai para o texto que ele está citando, porque Jesus sabe que as pessoas daquela época conhecem o texto que ele está citando, e conhecem inclusive o contexto em que o texto foi citado. Então eu peguei o texto, porque esse texto que Jesus está citando, vão aprender o que significa isso, desejo misericórdia, não sacrifícios, está em Oséias 6, do versículo 4 ao versículo 6, que é esse texto que está aí projetado. Veja o que diz o texto, que Jesus está citando para dizer para os caras assim: eu não vim chamar gente boa igual vocês. O texto diz assim: Deus falando através do profeta Oséias para o povo de Israel: que posso fazer com você, Efraim? Efraim era uma tribo que simbolizava o pessoal do norte do país. Que posso fazer com você, Judá? Era o pessoal que simbolizava o restante do país. Ele está dizendo: o que eu posso fazer com vocês todos? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Pois eu desejo misericórdia. Só que aqui no hebraico, a palavra que é usada, a palavra misericórdia, é uma palavra, recede. É a mesma palavra que ele usou ali no começo sobre amor. Seu amor é como a neblina. Quando ele está dizendo lá em cima, o seu amor, a palavra é recede. E aqui embaixo em misericórdia é a mesma palavra. Deus está usando amor e misericórdia como sinônimos. É como se ele dissesse assim: aqui nesse texto você pode ler tanto um quanto o outro, que terão o mesmo sentido. Então nós poderíamos simplesmente dizer: pois desejo misericórdia, ou desejo amor, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. A palavra recede, que é essa hebraica que ele está usando, significa uma conduta correta diante do próximo e uma lealdade para com o Senhor. Não é um ou outro. É você ter conduta correta com o próximo, o que significa amor e misericórdia, e lealdade para com o Senhor. É muito interessante notar que na Bíblia, ser leal ao Senhor anda junto com a lealdade e misericórdia com o próximo. É como se a Bíblia estivesse dizendo: se você não for leal, amoroso e misericordioso com o próximo, você jamais estará sendo leal com o Senhor. Só é possível ser leal com o Senhor quando você, ao se relacionar com pessoas, seja amoroso e misericordioso. Se você não for, você destrói todo o projeto que Deus tinha para relacionamentos humanos. E aí, Jesus está usando esse texto, dizendo para o pessoal que está criticando ele para ir para a casa de Mateus: o que falta a vocês é amor a Deus e amor ao próximo. O que Jesus está dizendo é possível ofertar holocaustos sem conhecer a Deus. O que Jesus está dizendo é que é possível participar de muitos cultos sem conhecer aquele a quem nós cultuamos. É possível você ser membro de uma igreja, ser líder de uma igreja, ser pastor de uma igreja, sem conhecer absolutamente nada de Deus. É possível você ser líder de uma grande igreja. É possível você ser um exemplo
Deus. O que eu quero dizer é que é possível frequentar uma igreja anos e anos e anos e anos, morrer e ir para o inferno. É por isso que Jesus diz: vamos aprender o que significa o quê? Eu desejo misericórdia, não sacrifícios. Jesus diz assim: os que têm saúde não precisam de médico. Mas uma pergunta é: quem tem saúde? Diante de Deus, quem pode se considerar são? Porque Jesus está dizendo: olha, é que vocês acham que vocês são sãos, né? E vocês não precisam de médico. Mas lembram do que nós falamos na semana passada, do texto da primeira carta de João? Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, a verdade não está nele. Ora, se todos nós pecamos, se todos nós temos pecado, significa dizer que todos nós somos doentes diante de Deus. Todos nós rompemos com Deus. Todos nós, segundo a Bíblia, somos inimigos de Deus, porque a Bíblia diz que pecado é um crime que nós cometemos contra Deus. E somos merecedores da ira de Deus. E se não fosse o fato de Deus mandar Jesus no nosso lugar, nos representando como perfeitos diante dele, e morrendo na cruz, pegando todo o nosso pecado sobre ele, pagando o preço com um sacrifício perfeito, ressuscitando, como Deus aceitando esse sacrifício e tirando a morte da história, se não fosse isso, seria impossível chegarmos minimamente perto de Deus. Quem aqui é são? Porque um dos erros históricos da igreja é: nós somos os sãos e precisamos buscar os doentes. Nós precisamos acabar com essa história. Nós somos os doentes que descobriram a cura da doença e que precisam avisar a outros doentes como nós que a nossa doença tem cura, e essa doença se chama pecado, se chama distância de Deus. Assim, quando qualquer cristão relaciona-se com aqueles piores pecadores do mundo, não é um são falando com o doente, é um doente que descobriu que há um remédio, contando para outro doente qual é o remédio que foi descoberto. Porque claro, se eu não sou doente, ao olhar para uma pessoa doente, naturalmente o meu olhar vai ser altivo, ou naturalmente vai ser aquele olhar do tipo: você precisa de mim. Aliás, nada afasta tanto pessoas não crentes do evangelho, como um crente chegando diante dela com aquela sensação de dó e piedade, e de: estou fazendo a você um enorme favor, porque você é coitado, você vai para o inferno e eu vou para o céu. Se você já foi alvo disso, você sabe quanto você quer matar a pessoa que faz isso. Tem uma senhora, eu não vou dizer quem é, claro, mas eu não sei por que aquela senhora teima em me entregar folhetos. E, por ironia, é incrível como eu cruzo com aquela mulher. É incrível. E assim, é assim. Estou na calçada, eu olho para a esquina, lá vem a mulher. Eu já penso: meu Deus do céu, mais uma vez. Eu já vou tirando a mão do bolso, porque eu sei que vou ter que pegar um folheto. E é engraçado, porque uma pessoa gorda, ela é visível. Então, provavelmente pela idade daquela senhora, ela vê no máximo 10 metros. Mas ela me vê na outra esquina, ela já vai para a bolsinha. Eu já vejo que ela está procurando. E eu penso: tomara que tenha acabado, tomara que tenha acabado. Nunca Deus deve multiplicar aquilo. Não é possível. Ela arranca. Só que eu comecei a fazer um teste. Eu comecei a falar bom dia ou boa tarde. Então ela vai me dar um negocinho e eu cumprimento antes. Ela nunca me cumprimentou. Nunca ela respondeu um bom dia. Nunca ela respondeu um boa tarde. Nunca ela me disse um oi, mas me entope de folheto. E olha, se eu sou alguém que lê aquela mensagem e fala: pô, esse negócio é legal, mas eu quero saber que igreja essa mulher frequenta, cara, eu não vou. Essa mulher é mal educada. E o pior
O pior é que provavelmente se um dia eu entrar na igreja dessa mulher, Neto, lembra? O Neto sou eu chegando na igreja da mulher. Aí a mulher nunca me comenta. Vai chegar e falar assim: bom que você veio, a paz do Senhor. Ah, que bom. Ai, Mirtes, vem aqui. Tem ninguém chama Mirtes aqui, já vem que é uma parente, já muda o nome já. Mirtes. Porque sempre tem uma irmã Mirtes. Tem uma famosa no meio evangélico, que era Mirtes Matias, era uma poetisa. Nossa, poesia horrorosa. Não, mas é verdade. A Mirtes vem aqui, trouxe uma pessoa que veio aqui para ver o folheto. E aí eu estou pensando assim: que desgraça, então era essa a igreja. Lembrança mental, jamais entrar aqui de novo. Aí você, se eu sou o Neto, nessa hora eu penso assim: primeira oração silenciosa, o pessoal fecha o olho, eu vazo. Você está sempre perto da porta, eu vou vazar daqui. Mas não, essa que eu nem sei o nome, que ele fala bom dia para mim, ela vai sentar do seu lado. E pior, na hora da oração, ela vai querer passar unção para você. Ela vai fazer assim. Então você pensa: a desgraça não me solta. Depois acaba o culto e pensa: graças a Deus, Mirtes, agora vamos levar ele para tomar um café lá no fundo da igreja. Café ruim, horrível, e você vai ser tratado como alguém segunda categoria que entrou ali, e as pessoas vão fazer de tudo para você ficar naquela igreja. A Mirtes vai convidar um chá com você. Pior, alguém vai vir com uma ficha, mandar você preencher o endereço e telefone, e colocar um quadrinho assim: deseja receber uma visita? Nunca! O Guilherme já foi: Mirtes! O Guilherme falou assim: é Mirtes, então. Café Era ruim, a Mirtes, mas a Mirtes é uma gracinha. Muito obrigado, meu. É uma situação altamente constrangedora, porque você nota que tudo foi feito apenas para laçar você e não para amar você. Porque você é de segunda categoria, você não merece. Mas se você pisar ali, você vai passar a ser um cidadão de primeira categoria, como todos que estão ali dentro, e aí será tratado como igual. Dica: endereço falso e telefone falso. Fica a dica, hein? Depois não fala que eu não avisei. Não, nesse momento. Jesus diz: eu não vim chamar justo. Mas espera aí, quem é justo? Porque veja o que diz Romanos 3, versículo 10. Romanos 3, versículo 10 diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E Jesus diz assim: eu não vim chamar justos ao arrependimento. Porque aquele pessoal que está criticando Jesus por estar na casa de Mateus se acha justo. No entanto, mal sabem eles que a própria Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então ninguém pode se considerar justo. Nós somos justificados, considerados justos diante de Deus por causa de Jesus. Só por isso. Porque ninguém é justo. E o Romanos 3,10 está fazendo uma citação do Salmo 14. O que significa dizer que aquela galera sabe do que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim para aquele pessoal: gente, eu não vim chamar justos. E é claro que na cabeça daquele pessoal, na hora, vem o Salmo 14. Peraí, mas não há justo. E aí quando aquele pessoal lembra não há justo, o tapa na cara deles é completo. Do tipo: viu? Jesus não está dizendo que Mateus é justo, está? Não. Jesus não está dizendo que Mateus não é um pecador. Não. Jesus não está dizendo que Mateus não é um sem vergonha. Não. Ele está dizendo que todo mundo é. Ele está dizendo que aqueles que tratam Mateus como cidadão de segunda categoria necessitam tanto de Deus quanto Mateus necessita. Aquele pessoal que está criticando a reunião cheia de pecador precisam tanto de Deus quanto aqueles que eles estão criticando. É por isso que a igreja não tem direito algum de tratar qualquer pessoa de maneira diferente, tenha ela o pecado que tiver. Ao mesmo tempo que ela tem que denunciar o pecado de todos. De todos. Se não é por Jesus, nenhum de nós estaríamos aqui.
Em qualquer igreja, o pastor precisa de Jesus. Os presbíteros, diáconos precisam de Jesus. Os membros precisam de Jesus. Qualquer pessoa precisa de Jesus, o mesmo tanto, que é o tanto da morte dele na cruz para nos purificar de todo pecado. Não há justo, não há são. Por que em nossa igreja nós não temos crise com pecadores que nos frequentam, mesmo sendo eles pecadores declarados? Porque ninguém aqui é melhor do que ninguém. Mais uma vez, ninguém aqui é a favor do pecado. Porque caso você tenha um mínimo de percepção, nós denunciamos pecado domingo após domingo, após domingo, após domingo, após domingo. Nós falamos muito sobre pecado, mas nós não admitimos falar sobre pecado sem falar sobre graça. Nós não admitimos falar sobre pecado sem falar sobre aquele que é o pagamento dos nossos pecados. Nós não admitimos falar sobre pecado sem falar que Jesus pagou o preço de todos os nossos pecados na cruz. Assim, todo aquele que se curva diante dele e declara que Jesus Cristo é Senhor, tem o seu pecado todo lavado diante dele. E passa a ser amigo, companheiro, filho de Deus. É por isso que desde quando nós começamos, há 7 anos, nós dissemos com todas as nossas forças: ninguém deixará de receber um abraço pela roupa que está vestindo, pelo jeito que veio, pela preferência que tem. Ninguém. Todos ouvirão do amor de Deus. Todos ouvirão que os nossos pecados nos separam de Deus e que a única solução para isso é a morte de Jesus. Mas todos serão amados. Todos. E qualquer pessoa que não estiver disposta a amar qualquer pecador precisa saber que essa não é uma igreja para você. Não é. Talvez o maior desafio seja para nós, como igreja, descobrir como é que nós vamos amar os fariseus. Porque esses são complicados de amar. Esses são difíceis de amar. Fariseu é muito chato, mas a Bíblia também pede que a gente ame o fariseu. Embora a mesma Bíblia seja mais dura com fariseus do que com ladrões e prostitutas, mas o fariseu também precisa ser amado. Que nos deixa o desafio de humildade, amor, misericórdia. O desafio de entrar aqui domingo após domingo, sabendo que, em primeiro lugar, tudo que é preparado aqui não é pensando em você se você frequenta aqui há 5 anos, mas é pensando em alguém que está aqui pela primeira vez. Então, se você está aqui pela primeira vez e você não compreendeu alguma coisa do que foi falado aqui, nós falhamos como igreja. A culpa não é sua, é nossa. Não é porque você não é espiritual o suficiente, é porque nós não demonstramos amor suficiente por você, a ponto de pensar tanto em você e quisermos fazer dessa mensagem uma mensagem que você compreendesse. Se você entrou aqui pela primeira, segunda vez e não se sentiu bem, nós pedimos que você tenha misericórdia de nós. Porque o problema não está em você, o problema está em nós que não conseguimos recebê-lo bem em nossa casa. E se você vai à minha casa e depois ir 1 ou 2 vezes em minha casa, você chega para mim e diz: Marquito, eu não me senti bem na sua casa. Eu, com toda a educação e carinho, diria: perdão, mas volta lá, porque da próxima vez a gente vai fazer de tudo para você se sentir bem. E para você que é membro dessa igreja, se você domingo após domingo tem sentado nessa arquibancada, sem pensar nas pessoas que estão aqui para ouvir o amor de Deus, você está ocupando um lugar que não é seu. Não aqui nessa igreja, mas na história da igreja. Na história da igreja. Porque o maior mandamento do cristianismo
é amor. Tudo o que nós fazemos tem que ser banhado por amor. Tudo. Tudo. Em que roupa você vem? Vem com a que você se sentir mais à vontade. O tipo aquela já sabe andar sozinha? Porque você deve ter uma roupa daquela. Que aquela roupa assim que ela veste automaticamente em você. Porque você usa tanto que ela já está pré-moldada. Nós não vamos ficar olhando para a sua roupa. Para algumas a gente olha, sei. Porque tem algumas que também vão te dizer, né? Camila de São Paulo não dá. Aí já não dá. O jeito que você vai se sentar, se você vai saber cantar nossas músicas, isso para nós não importa. Para nós, sabe o que importa de verdade? Eu vou contar um segredo do que importa para nós. É você sair daqui apaixonado por Jesus. Se você sair daqui sem querer saber um pouco mais sobre Jesus e sem estar um pouco mais interessado nele, então nós perdemos um bom tempo aqui. Seja você membro daqui ou não. Nós queremos que você saia daqui embasbacado pelo que a Bíblia diz. Não pelo nosso ambiente, não pela nossa música, mas por Jesus. Porque Ele é o único motivo de tudo que nós fazemos. É para Ele que nós damos a glória. É só para Ele. Porque só Ele é justo. Só Ele é santo. E aquele que é o único justo e santo da história, doou-se por completo e morreu em nosso lugar. Seja Ele toda a glória. Somente a Ele. Deus, obrigado porque, sendo igreja, nós somos desafiados pelo Senhor de uma tal forma que o desafio parece maior do que nós mesmos. Por isso, pedimos que o Senhor nos ajude e nos auxilie para sermos igreja de acordo com a Tua vontade. Guarda a nossa vida, guarda essa igreja, para que sejamos fiéis a esse chamado do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.